Queridos irmãos, queridos amigos, que a paz de Jesus seja em nossos corações, fortalecendo-nos, trazendo-nos confiança e bom ânimo e preparando o nosso intelecto para a absorção dos conteúdos que nos são ofertados por esses irmãos, que sob a coordenação do benfeitor Emmanuel, tentam guiar-nos no caminho do conhecimento edificante. E como nos diz André Luiz, no livro Nosso Lar, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Este livro, objeto do nosso estudo, contém 411 questões a respeito de ciência, filosofia e religião. Nós iniciamos no campo da ciência, que o benfeitor distribuiu em 5 subdivisões. Dessas subdivisões, nós estamos na primeira, que trata das ciências fundamentais. Já vimos questões inerentes à química, à física, à biologia e à psicologia. E hoje adentraremos no ambiente da sociologia, última ciência classificada pelo benfeitor como fundamental. Esse mesmo benfeitor nos esclarece na introdução do livro Emmanuel, quando falamos da influência do Evangelho nas grandes questões sociológicas da atualidade, apontamos às criaturas o corpo de leis pelas quais devem nortear as suas vidas no planeta. E estejamos atentos, pois o benfeitor já nos fala das questões sociais e da importância do Evangelho para norteá-las. E ele continua: o chefe de determinados serviços recebe regulamentos necessários dos seus superiores, que ele deverá pôr em prática na administração. Nossas atividades são de colaborar com os nossos irmãos no domínio do conhecimento desses códigos de justiça e de amor, a cuja base viverá a legislação do futuro. Vamos então iniciar no campo da sociologia, trazendo seu conceito. É uma ciência social que utiliza vários métodos de investigação empírica e análise crítica para desenvolver um corpo de conhecimentos sobre ordem social, aceitação e mudança ou evolução social. É um estudo da sociedade, dos padrões de relações sociais, da interação social e da cultura da vida cotidiana. Nós já tivemos a oportunidade de estudarmos o homem isoladamente e agora adentraremos na sua vida de relação. Vamos então para a primeira questão de hoje, a de número 54, que também é a primeira no tema da sociologia. Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria, de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Responde Emmanuel: a luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que as raças
serão substituídas pelas almas, e em que a pátria será honrada não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. No Livro dos Espíritos, na questão de número 789, Kardec pergunta se o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação. Os instrutores do plano invisível respondem que uma única nação não, seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, assim como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às custas dele. E comenta Kardec, a humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos a tempos, surgem no seio da humanidade homens de gênio que lhes dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade. Falamos de autoridade moral. E em alguns anos fazem-na adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante moral e intelectualmente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 18, nos relata que as pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando muita vez de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. E quando questionado aos espíritos superiores se após a morte os espíritos conservam o amor da pátria, eles responderam que o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. E quando verdadeiramente, meus irmãos, nós entendermos que somos cidadãos universais e que a necessidade de evolução nos promoverá experiências em lugares distintos, trabalharemos no propósito de sermos fonte de equilíbrio e harmonia em qualquer ambiente do cosmos. Jesus já elucidava que existem muitas moradas na casa do Pai. O universo é a casa de Deus e ele se encontra em todos os ambientes, aguardando que consigamos desenvolver as virtudes necessárias para uma sintonia afinada com ele. Is it true you wear a
Questão 55. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? E o mentor responde: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade e da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. E, novamente, visitamos o livro Pensamento e Vida, o mesmo capítulo, 18. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. A aceitação da lei da reencarnação permite que nos aproximemos do entendimento da dinâmica da justiça divina. Todos partimos da mesma origem, recebemos os mesmos recursos, porém temos o livre-arbítrio para a escolha das rotas que queremos seguir. O supremo alvo é a perfeição. E a lei de progresso guiará a todos. O tempo dependerá dessas nossas escolhas. Como também a lei de sintonia encaminha-nos para o ambiente condizente com o que verdadeiramente somos. Por isso, o Espiritismo prima pelo desenvolvimento do ser e não pelo ter. E Emmanuel nos fala da rota mais célere para alcançarmos esse alvo, o Evangelho de amor vivenciado por Jesus. E nos lembramos da exortação de Pedro sobre a inspiração do seu mestre. O amor cobre multidões de pecados. Leon Denis, no livro Depois da Morte, no capítulo 11, afirma que através da sucessão dos tempos, na superfície de milhares de mundos, as nossas existências desenrolam-se, passam, renovam-se, e em cada uma delas desaparece um pouco do mal que está em nós. As nossas almas fortificam-se, depuram-se, penetram mais intimamente nos caminhos sagrados, até que, livres das encarnações dolorosas, tenham adquirido por seus méritos acesso aos círculos superiores, onde eternamente irradiarão em beleza, sabedoria, poder e amor. Em outras palavras, encontraremos a verdadeira felicidade. Para aqueles que gostariam de informações mais concretas a respeito dos mundos mais evoluídos, recomendamos a leitura da Revista Espírita de março, abril e maio de 1858. Essas revistas se conseguem digitalmente. Os títulos das matérias são, respectivamente, Júpiter e alguns outros mundos, Descrição de Júpiter e Conversas familiares de além-túmulo, Moza.
Temos também como indicação o livro Novas Mensagens, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. No capítulo 6, Humberto descreve sua viagem espiritual a Marte. Questão 56. Pode admitir-se, em sociologia, o conceito de igualdade absoluta? E o benfeitor espiritual responde: a concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos, em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de um homem está no seu íntimo, onde cada espírito tem sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos homens perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação, nas lutas planetárias, uma grandiosa escala progressiva em matéria de raciocínios e sentimento, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação de si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Quando Emmanuel nos fala da igualdade perante a Deus, nos recordamos da questão 803 do Livro dos Espíritos. Perante Deus, são iguais todos os homens? E responde os benfeitores espirituais que sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. E que quando dizemos frequentemente que o sol brilha para todos, enunciamos assim uma verdade maior e mais geral do que pensamos. Kardec, a esse respeito, comenta: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. E na questão 806, quando o próprio Kardec pergunta se a desigualdade das condições sociais é lei da natureza, a resposta dos irmãos é categórica: não, é obra do homem e não de Deus. E nós tentamos entender como o próprio homem cria as situações de dificuldades. E a questão 807 faculta-nos o entendimento. Então vejamos: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? E nos responde os irmãos: merecem anátema, ai deles,
serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Então, entendemos que em um mundo de expiações e provas, onde os habitantes são espíritos que necessitam das experiências de resgates e reajustes, não poderá existir igualdade social absoluta. Porém, como nos explicava o benfeitor, à medida que nós espíritos, ligados ao planeta Terra, nos depurarmos e aprendermos o Evangelho de justiça, amor e caridade, iremos modificando o nosso cenário social. Kardec, na questão 806A, perguntou se algum dia a desigualdade das condições sociais desaparecerá. Questão análoga à 56 do nosso estudo. Se a desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir. E vejamos a resposta. Eternas, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Questão 57. Poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? E responde o mentor: sim, quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão de cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Conhecemos daqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Nessas duas expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. E aí vale a pena a gente repetir. A verdade é que todos os homens são proletários da evolução. E Emmanuel continua: cada máquina exige uma direção especial e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente e toda boa tarefa impossível. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia além túmulo contas de seus esforços.
que os trabalhadores da direção saibam amar e que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação de evangelho. Então, meus amigos, Emmanuel, com sua capacidade de síntese, nos disse tudo o que era necessário. Empresários e operários precisam agir com equidade e justiça. Logo porque sabemos também que os papéis se invertem em outro momento. A ação de hoje poderá nos beneficiar ou prejudicar. A cada um segundo suas obras, já nos dizia Jesus. Vejamos o que diz Leon Denis no livro Depois da Morte, capítulo 15, denominado Questões Sociais, falando do Espiritismo e da lei da reencarnação. O novo ideal vem esclarecer-nos o ser e regular-nos a conduta. Convencido de que esta vida é um meio de depuração e de progresso, que não está isolada de outras existências, ricos ou pobres, todos ligarão menos importância aos interesses do presente. Em virtude de estar esclarecido que cada ser humano deve renascer muitas vezes sobre este mundo, passar por todas as condições sociais, sendo as existências obscuras e dolorosas, então as mais numerosas, e a riqueza mal empregada, acarretando gravosas responsabilidades, todo homem compreenderá que, trabalhando em benefício da sorte dos humildes, dos pequenos, dos deserdados, trabalhará para si próprio, pois lhe será preciso voltar à terra e haverá 9 probabilidades sobre 10 de renascer pobre. Graças a essa revelação, a fraternidade e a solidariedade impõem-se. Os privilégios, os favores, os títulos perdem sua razão de ser. Assim concebida, a questão social mudaria de aspecto. As concessões entre classes tornar-se-iam fáceis e veríamos cessar todo o antagonismo entre o capital e o trabalho. Conhecida a verdade, compreender-se-ia que os interesses de uns são os interesses de todos e que ninguém deve estar sob a pressão de outros. Questão 58. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento de leis convencionais, é justificável a sua existência, bem como a das classes armadas que sustentam no mundo? E responde o benfeitor: na situação ou na condição atual do mundo, e considerando a heterogeneidade dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como institutos de ordem para a execução das provas individuais nas contingências humanas, até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo então da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. Observem a pergunta:
se na Terra poderíamos viver sem direção governamental, sem leis humanas, sem forças armadas, apenas regidos pelas leis naturais. Creio que do homem mais simples ao mais instruído, conseguem perceber a impossibilidade no momento atual dessa experiência. O comportamento humano é regido pela justiça, pelo amor, pela solidariedade, pela abnegação, pela renúncia, pela fraternidade. Vejamos um exemplo bem simples: o nosso trânsito. Será que promovemos ações naturais de auxílio aos nossos semelhantes? Quando, por falta de energia, os sinais param, flui normalmente o trânsito? Existe uma compreensão, um auxílio mútuo para que isso aconteça? Não, porque cada um de nós ainda pensa em si e na sua situação particular. Na questão 794 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se a sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas. A que os benfeitores respondem: poderia, se todos compreendessem bem as leis naturais, se os homens quisessem praticá-las, aí elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências, por isso lhe são necessárias leis especiais. E no mesmo capítulo, os irmãos esclarecem que uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a dissecar a fonte. E falam da importância da educação para modificar essa realidade. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. E quando questionados, quando as leis seriam reformadas, responde que isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas, que guia o homem na senda do progresso. Muitas leis já foram reformadas e muitas outras serão. Questão 59 e a última do nosso estudo de hoje. Tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? E responde o benfeitor: na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia, por significar o Evangelho redivivo que as religiões literalistas tentam inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos, adébitos. Restaurando os ensinos de Jesus para o homem e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração, a doutrina consoladora dos Espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos, no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem. Razão pela qual representa o melhor antídoto dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo
e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. Leon Denis, no livro Socialismo e Espiritismo, afirma que a questão social é, acima de tudo, uma questão moral. O espírita sincero e fiel ao cristianismo na sua origem entende a necessidade da renovação social e de transformações que levem a uma sociedade mais justa, como preconizava Jesus. Jesus nos legou o maior tratado sociológico da humanidade, fazer ao nosso semelhante aquilo que desejamos que nos seja feito. E por compreender a nossa imaturidade espiritual, ele foi além. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. E assim, meus amigos, terminamos o nosso estudo de hoje, agradecendo ao alto pela assistência recebida e a todos vocês que têm nos acompanhado ao longo desse estudo. Rogamos a Jesus que continue a nos inspirar na conquista da sabedoria e das virtudes redentoras. Desejamos a todos um fim de semana de harmonia e luz. Até a próxima semana.